Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Sete, a voz do comércio. Nessa semana a gente vai estar celebrando o Dia da Mulher Empreendedora, e hoje a gente recebe aqui duas empresárias de sucesso aqui da nossa cidade. Uma delas, inclusive, está mudando de setor. Quero aqui dar as boas-vindas à Cíntia, à Daiane também. Eu quero que vocês se apresentem um pouco para a nossa audiência, falem um pouco de vocês, dos seus comércios. Boa tarde, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Então, eu sou a proprietária da Moda Atual, a gestora da Moda Atual, que hoje já está se transformando em Casa Atual, porque a gente está finalizando e, na verdade, até já vendi a Moda Atual. Ela vai continuar aqui na cidade, mas é uma empresa que já foi vendida. E agora eu estou mudando de ramo, estou indo para ramos voltados para casa. Cama, mesa e banho, móveis, mas a Moda Atual tem uma história de 18 anos aqui em Itapurá, então é um filho que eu iniciei aqui, eu tenho um amor muito grande, enfim, é muito aprendizado que eu tive e só tenho a agradecer por essa cidade e pela acolhida toda que a gente teve aqui também. Daiane? Eu sou Daiane Kirnev, já sou itapuraense há mais de 30 anos, incrível, né, essa cidade que nos acolheu tão bem. E eu tenho um escritório de advocacia há 7 anos já. Então, entre 30 e depois, agora 7 de empreendedorismo, né? E assim, a gente é muito grata a Itapurá por ter nos acolhido, pela confiança também, né? De estarmos ainda atendendo o município com clientes daqui, que sempre confiam no nosso trabalho. Sim, muito bacana. Cíntia, eu gostaria de saber primeiro de ti, como que nasceu o sonho de empreender? A história de empreender vem já na minha família. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de avó, de avô, né, buscando históricos de muitos anos atrás, a gente imagina eles já, né, como a maioria, trabalhava em roça, trabalhava já em situações assim mais voltadas para centros menores ou cidades menores. A minha família, já minha avó materna e o meu avô tinha um hotel, você vê que já começa aí. Aí depois minha mãe, que se chama Celina, morava no sul, Coronel Freitas, próximo a Chapecó, oeste catarinense. E também sempre teve comércio. Ela iniciou com aquele comércio de antigamente, que era tipo cerealista junto, com confecção e tal. Então assim, eu me criei dentro de uma loja. Essa que é a verdade, a gente se criou dentro de uma loja, então a minha família toda vem de pais e avós já empresários. Então para mim eu só dei continuidade a isso, que para mim foi natural e é uma coisa que eu gosto de fazer e eu acho que ser empreendedor hoje é um desafio. Sim. Um desafio. Então é uma coisa que eu gosto para minha vida, o desafio. E percebe-se que gosta bastante, porque até mudando de setor mesmo e vai continuando no... Exatamente, tipo assim, 18 anos já de confecção, ramo de calçados, confecção, agora indo para um setor que é totalmente novo para mim, sabe? Sim. Então eu tô tendo que aprender totalmente sobre isso. Muitos desafios. E buscando também novos conhecimentos sobre isso, porque eu acho que tudo que você vai tá fazendo, você tem que buscar antes de tudo o conhecimento para depois você ter a ação. Inclusive agora eu já estou indo para São Paulo, tem umas feiras que estão acontecendo, então a gente já está buscando e vou junto comigo, vai as minhas duas colaboradoras também para estar inteirando e aprendendo sobre isso. Para estar aprendendo sobre, né? Para poder entregar um produto melhor e com qualidade, né? Daiane, como que é você na área jurídica, a credibilidade de empreendedora do ramo jurídico? Como que é conquistar essa credibilidade? Como que funciona isso? A credibilidade é isso que você falou, ela precisa ser conquistada. Quando eu iniciei no direito, eu pensava que os cursos eram muito necessários, né, para fazer a credibilidade, mas não somente isso. A gente, além de se aprimorar, a gente precisa também demonstrar essa credibilidade. Porque no direito é um pouco diferente, né? As pessoas precisam confiar em você. Porque, afinal de contas, elas estão entregando a vida, um problema, alguma causa, alguma resolução. Então, elas precisam te conhecer um pouco para aí sim ter uma confiabilidade. Uma confiança, né? Então, assim, existem pilares, né, que precisam ser erguidos para essa credibilidade. Primeiro, a gente precisa buscar conhecimento, sempre estudar. Segundo, é ética. E o terceiro é a gente ter sempre essa relação, né, com o cliente
uma moral também sempre estabelecida. E a gente também, que já se estabeleceu na cidade há muito tempo, já tem essa questão de confiança. Para as pessoas poderem entregar o seu trabalho, confiar no seu serviço. Isso. Porque, querendo ou não, na advocacia você tem que prestar um serviço que pode dar um bom resultado, mas você não pode dar a garantia 100% do resultado positivo, né? Nem sempre a gente consegue. Sim. E às vezes até quando é algo que a gente acredita que esteja ali, o direito está nas mãos daquela pessoa, daquela causa, ainda assim a gente não pode, como profissional de direito, falar que é garantido. E ainda Nunca mais que vai ser rápido ainda, né? Não, ainda rápido então esquece. Né? Rápido só o extrajudicial. Prazos é os que eles estabelecem e você tem que cumprir eles, mas eles não têm tanto... Prazo é só o advogado que tem, o resto não tem mais nada. O resto não tem mais nada. Cíntia, como é lidar com as oscilações de mercado? Você comentou que estava há 18 anos no mercado têxtil, né? Então você já passou por várias crises e várias épocas boas, vacas magras e vacas gordas. Como que foi passar por tudo isso? Como que é manter isso tudo nesse ciclo? Na verdade, você ser empresário, você tem que estar sempre se reinventando. Você tem que estar sabendo, acompanhando a questão de mercado financeiro, você tem que estar acompanhando também o que o seu cliente está precisando, né? No caso, a gente não só por Itapurá, mas para toda a região como trabalhava. Então, você tem que estar por dentro do que realmente o produto que você está vendendo é o que realmente o cliente quer. No meu caso específico, que era moda. Então, assim, é uma coisa que você tem que estar sempre buscando conhecimentos e até observando, tentando possivelmente estar sempre à frente, um passo à frente e antecipando aquilo que está para vir. Tendências. Porque, por exemplo, na época da pandemia mesmo, gente, todo mundo passou por situações muito difíceis e o comércio, inclusive, até vários ficou um bom tempo fechado. Sim. Então, assim, foi totalmente diferente. Aí que começou o e-commerce, que aí a gente começou a vender mais online também. Isso. As pessoas pararam tanto de ir para a loja, hoje elas buscam mais, como a gente chama aqui na cidade, o tais dos condicionais, mas também as vendas online para outras cidades. Sim. Então, assim, eu acredito que você tem que ter a mente sempre aberta para o novo e tem que estar sempre acompanhando todas essas tendências, né? Isso, não dá para ficar parado e falar... Você não pode, e também você não pode se acomodar. Assim, eu tenho a loja, ela é tipo sucesso, é referência aqui na cidade, para mim tá ótimo. Não. Eu nunca me acomodei com o pouco, eu sempre busquei a mais. Na minha empresa, assim, a gente sempre procurou trabalhar também com pessoas que entregassem o melhor para os clientes. Eu mesma sempre busquei, em termos de marcas, de outras coisas voltadas para o cliente, sempre da melhor forma possível, sabe? Sim. Então eu vejo que é isso, Flávio, você não pode se acomodar de forma alguma. E nem sempre é só olhar o que o seu concorrente está fazendo. Sim. Você tem que olhar para talvez tirar algum conhecimento, algum aprendizado, o que foi de bom e o que tem de ruim também, no sentido assim de você se melhorar, sabe? E isso não é só para nossa vida empresarial, eu acho que é para nossa vida particular mesmo. Então, com relação à empresa, eu vejo que é isso. Você tem que estar sempre muito antenado com as tendências e entender realmente, ter a informação daquilo que você está trabalhando. Se antecipar bastante, e das né? suas necessidades, né? Sim. É um setor que também era o meu setor, que você está saindo agora. É um setor que a gente tinha que se antecipar muito às tendências, né? Exato. E pelo que você comentou, um setor que você está entrando também é desse mesmo sentido, né? Se antecipando as tendências e tudo mais. Exatamente. Esse ramo moveleiro que eu estou entrando, é até engraçado. Hoje mesmo o representante mandou o convite para mim, para estar indo para Arapongas, que tem as indústrias de estofados lá, para que já vão começar a lançar as tendências de estofados para o ano que vem. Coisa que para mim é tudo uma surpresa, porque eu nem imaginava que era dessa forma. Sim. Mas tudo segue tendências, não só a moda. Você veja pelos móveis, pela madeira da mesa que você está sentado, pela textura das cortinas que você está usando, pelas cores. Então, assim, você tem que estar antenado, seja no ramo que for, no setor que você trabalha, tudo isso você tem que estar sempre antenado. Aí você está sempre entregando o melhor para aquele objetivo que você se dispôs a fazer. Sim, e é uma coisa que você fez, a gente também fez lá atrás, mas entender que às vezes é preciso mudar para conquistar, né? Às vezes, no nosso setor agora, vamos para outro, vamos inovar, porque agora está faltando, que nem você está indo para um setor
novo na cidade que não tem, está inovando, vai trazer outro tipo de cliente, outro tipo de público, e isso é muito interessante, né? E até mesmo no teu ramo também, Daiane, você também tem que estar antenado com as leis novas, né? Porque todo dia tem uma legislação nova vindo aí, né? Sim, a gente com a pandemia também passou por mudanças muito significativas. Hoje a internet e o online, ele faz parte do negócio da advocacia também. Nós já temos muita audiência virtual e eu acredito que daqui a um tempo 100% das audiências serão na forma online, virtual, né? E também a gente precisa estar atento, né, a essas mudanças que vieram com a pandemia. Ela acelerou, né? Era um processo que iria acontecer, mas acelerou. E a gente também hoje tem alguns crimes virtuais, algumas coisas que estão acontecendo que a gente precisa sempre estar atento para orientar os clientes, né? Isso. Tem acontecido bastante situações, né? Inclusive golpe de falso advogado, que entra em contato, que Esse está muito em alta, né? Essa Muito. questão é muito perigoso. Eu falo por experiências que quase semanalmente mando mensagem para minha mãe, para conhecidos, assim, só advogado, não sei o que e tal. Aí você vai ver, não, é golpe. Então, assim, até serve como um alerta para as pessoas, né, Daiane, de tomarem cuidado, né, maior hoje em dia, Isso né? mesmo. Usam nossa foto, passam dados de processo. Você mesmo já usaram a sua foto para passar sobre processo para mim. Essa semana até para o meu esposo, usando o nome da Daiane. Sim. E aí, às vezes, pega uma pessoa que não é muito instruída e já acaba... Já acontece. E o pior é que esse tipo de golpe, ele está num cenário tão abrangente. Eles entraram em contato com outro cliente, eles nem pediram para fazer depósito, eles pediram para fazer um cadastro para ele receber de um processo. Nossa. E eles entraram na conta bancária deles através desse cadastro. Esse link aí vai acessar algo. Então a gente tem que estar sempre assim. A gente tem que estar na frente e eles estão mais à frente ainda, muitas vezes, né? Muitas vezes. Hoje em dia não existe mais roubos nas residências, não, né? Não, são os roubos virtuais. Virtuais, né? A maioria das coisas. Então, assim, da mesma forma, a gente precisa estar sempre atento com as mudanças, né? Sim. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de estar atenta e estudando. Eu estou sempre fazendo especializações para a gente poder também levar o melhor para os clientes, né? Porque quando ele chega com uma demanda dessa, a gente já tem que estar sabendo o que fazer. Sim, exato. E por mais que é difícil, mas a polícia, enfim, eles conseguem acessar e encontrar essas pessoas que têm feito, né, esses golpes, né? Eu falo por experiência porque a minha mãe, por exemplo, ela quase caiu no golpe, só não caiu porque o banco bloqueou, porque já tem hoje questões que, tá transferindo o valor 100% da conta, tá errado. Sim. Aí bloqueou. Senão tinha caído no golpe realmente. E olha que é uma pessoa que a gente sempre, todo dia fala. E aí, isso eu acho importante para reforçar justamente por isso, por causa das pessoas terem esse cuidado, né? Vai pessoalmente falar com o seu advogado, liga, tenta entrar em contato direto no telefone original do advogado para não evitar isso. De preferência, né? Mandar uma mensagem para o número que já conhece, que já é o que está salvo ali, que você já conversa. Para não. Porque até chamada de vídeo tem gente que já está relatando o que já aconteceu. Com essas IAs aí. Estão ficando especialistas, hein? Estão ficando especialistas cada vez. Aí eu até brinquei com um cliente, eu falei, para mim você não transfere esse valor, mas pro golpista. Pro golpista você dá um jeito, né? Transfere rapidinho. Mas é complicado, e se essas pessoas que fazem esses golpes usassem essa inteligência para o bem, né? Porque conseguiriam ganhar muito mais. Mas enfim, Daiane, você no meio jurídico, a Cíntia no meio têxtil e agora também migrando, vocês ainda enfrentam muitos preconceitos como mulheres empreendedoras? Eu já enfrentei bastante preconceito no sentido, assim, para ter que demonstrar algumas coisas às vezes a mais. Eu tenho que comprovar a minha credibilidade, às vezes vem um outro homem ali no meio de uma disputa, ou se a gente se impõe e fala assim, porque ela é grossa, ela é fria, ela não sei o quê, usam esse tipo de adjetivo para calar a mulher, sabe? Vou dar um exemplo, no meio de uma audiência, se você se impõe, vão falar assim, essa mulher é uma grosseira, essa mulher é chata ou ela é arrogante. Esse tipo de termo é muito utilizado para diminuir a mulher ainda no setor jurídico. E aí tem algumas outras áreas
que já estão muito melhor. Hoje eu atuo no agronegócio. O agronegócio já foi um setor que tinha um pouco de receio, fechado, né? mais fechado com o público feminino. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente vê que as mulheres fazem parte, elas estão dentro das porteiras, inclusive. Sim. Então, quando o cliente te conhece e sabe que você tem conhecimento de causa, aí é difícil ele até ter algum preconceito, né? Porque daí você já demonstra que tem. Você tá mostrando que você tem autoridade para falar sobre aquilo. Exatamente. E aí também é um trabalho, falando do meio agro, trabalho muito grande de vocês propriamente fazerem trabalhos agroligadas, outras situações para mostrarem e colocarem a presença de vocês para realmente mudar esse cenário, né? Mas eu acredito, só contextualizando, eu vejo que isso que você está falando, Daiane, é bem dessa forma, porque existe sim esse preconceito, principalmente no agro existe. Como se só o homem conseguisse conduzir uma terra, conduzir uma administração de uma fazenda ou de uma granja, e não é assim. A mulher tem tanto capacidade ou até mais muitas vezes, sabe? Sim. Mas assim, falando no meu setor específico, não. Eu não vejo, assim, eu não senti preconceito. Até porque... Eu até posso até ser sincero, é um setor até que é ao contrário, tem um preconceito com o homem. Exatamente. E eu falo que isso porque eu estava no setor e eu percebia isso. Falei, é um setor que o preconceito é quando tem um homem trabalhando como líder. Exatamente isso, Flávio. Porque, por exemplo, eu percebo assim, imaginando o meu esposo lá, como você fazia, ficava na loja. Os homens, em geral, parece que até eles mesmos pensam, mas isso aí é um servicinho, entre aspas, fácil, que a mulher dá conta. Nesse sentido, existe o preconceito. Sim. Mas eu vejo assim que não, eu não senti, não posso falar alguma coisa nesse sentido, porque, não, aquilo que eu trabalhava com moda, enfim, não, isso não tinha. E aí, agora eu queria falar com vocês sobre quais características fazem diferença na gestão de uma empresa em si. De modo geral, hoje saindo dessa questão agora um pouco da questão do empreendedorismo e feminismo, mas de modo geral, qual que é a diferença de característica para ter uma boa gestão de uma empresa? Eu vejo que primeiro ponto importante é você buscar informação sobre aquilo que você vai trabalhar. Isso é muito importante, porque a partir do momento que você tem uma base, uma informação, para daí tomar as atitudes, as ações concretas sobre isso, é importante você ter essa base, esse conhecimento. E também tem que ter agilidade nas decisões, sim. A pessoa não pode só ficar, tipo, vou fazer isso e não toma uma decisão e muita insegurança. A partir do momento que você tomou uma decisão e aquilo não foi exatamente como você queria, ou não surtiu o efeito que você esperava, mas você aprendeu muito com isso, com toda absoluta certeza. Então eu vejo que a gente tem que não ter medo do novo e buscar. Sabe? Então as características que eu vejo especialmente é saber o que você vai trabalhar, então ter o conhecimento e também procurar entregar o melhor que você puder, sempre se colocando no lugar do outro, sempre você se colocando no lugar do outro, seja com o trato com os seus colaboradores, seja no trato com os seus fornecedores também, com os seus clientes, porque eu acredito que aí você já cria um vínculo e você se coloca no lugar do outro, a pessoa vai dizer, não, é realmente assim que eu gostaria que as coisas acontecessem. E isso eu acho, voltando um pouco, eu acho que é para a vida. Quando você se coloca na situação ou no lugar do outro, você gostaria de ser maltratado? Você gostaria de ser mal atendido, por exemplo, numa empresa que você fosse? Não. Então eu vejo que é por aí, essas características são muito importantes. Essa colocação da Cíntia é muito válida, principalmente quando a gente vai abrir algo novo, né? Algo que a gente ainda não conhece, então fazer uma pesquisa de mercado, saber se aquele tipo de comércio comporta na nossa cidade e também ter um pouco de conhecimento, né, contábil, jurídico ali, para a gente poder até se comportar com os clientes e também não ter uma surpresa depois com o leão. E a gente tem... E esse gosta de morder bastante. Acontece bastante, às vezes as pessoas falam assim, eu tive um bloqueio na minha conta, não sei o que aconteceu. A maioria das vezes é por causa de imposto. A pessoa nem paga o imposto, entra lá, só faz com o contador um CNPJ e esquece da vida, né? Acha que não precisa mais nada. Pro contador e agora a gente está vivendo um período de adaptação, mas para o ano que vem vai ser mais séria a questão da reforma tributária. Então é importante isso,
o próprio empresário estar ciente e entender de como funciona o processo para não ficar a ver navios. E isso também é uma que eu vejo, na minha opinião, uma questão importante do empresário ter. Ele tem que entender de todos os setores. Claro, ele não precisa ser especialista em tudo, mas ele tem que entender do processo, né? De como chegar até aquele ponto. E até, Flávio, assim, para dar uma dica para quem quer começar, né, sobre empreendedorismo, é importante e muito válido os cursos que o Sebrae oferece, o A7 mesmo oferece um suporte para os comerciantes, né, para não começar assim do zero já. A gente tem alguns treinamentos muito interessantes, a gente faz volta e meia aqui, e também quero reforçar, já foi comentado sobre isso em alguns outros episódios e divulgações, que o Sebrae ele possui treinamentos gratuitos online. Então a pessoa, quero entender como empreender. Entra no site do Sebrae, faz um cadastro simples, você vai ter uma infinidade de cursos e treinamentos lá gratuitos, totalmente gratuitos, para realmente, a hora que entrar no mercado, você já está bem afinado com a situação. Inclusive, das situações mais importantes que eu vejo com empresários, e eu vejo que você, Cíntia, tem muito disso, Daiane também, é a resiliência, aguentar, porque você vai passar por várias crises, várias situações, vários problemas, e você tem que aguentar as pancadas, e você tem que aguentar e ir para o outro dia e vamos embora, né? Você não pode desanimar. A gente sempre passa por dificuldades, tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis. Isso eu acho que em todos os setores, qualquer situação que você for estiver trabalhando. Mas tem dias que a gente pensa, cara, acho que de hoje não passa, não vou dar conta. E aí você dorme, no outro dia você está bem, parece que as coisas fluem, você vai pensando e achando a solução dos problemas. Mas realmente, são situações que muitas vezes colocam você em xeque. Você pensa, cara, será que eu vou continuar? Aí você continua e você vê que a solução veio naturalmente, sabe, Flávio? Claro que pensando, raciocinando sobre aquilo para achar solução, mas resiliência é a palavra-chave hoje para todo empresário. Sim. A pessoa que não tiver resiliência, isso não é só para a empresa, mas para a vida também. Para a vida inteira, né? A gente precisa hoje, com a nossa vida muito, muito rápida, muitas coisas acontecendo, então a gente tem que ter uma resiliência bem grande para passar por tudo isso. Exatamente. E você está passando por um período, já indo para uma pergunta para ti, um período de resiliência que é mudando de um setor. E quais foram as motivações para você mudar o setor? Flávio, na verdade hoje é uma coisa que está me desafiando e eu gosto de desafio. Tipo assim, eu já estou há 18 anos fazendo isso, lidando com confecção, com moda, é uma coisa que eu já sei muito trabalhar com isso. Sim. Mas é uma coisa que eu gosto de me desafiar. Eu acho que esse novo segmento que eu estou iniciando, eu acho que vai ser muito válido até para o meu crescimento, não só profissional, até particular mesmo, de vida, sabe? Sim. E também hoje está fazendo muito sentido o lar para mim. O lar, o receber bem as pessoas, ou você está confortável onde você pode ser quem você é realmente, que é na sua casa, você está interagindo, convivendo com pessoas que você ama, que é a sua família. Então são coisas assim que hoje estão fazendo muito sentido para a minha vida particular. E eu quero estender isso para as pessoas, sabe? Sim. Você poder receber bem, você ter uma mesa bonita, você tá num sofá gostoso, você tá num ambiente decorado com as tendências, não só da moda, mas daquilo que faz sentido para sua vida. Sim. Então eu quero procurar ajudar as pessoas nesse sentido, fazer parcerias com arquitetos também, Sim. sabe, buscar me especializar mais também nisso. Então isso é o foco principal. O que mudou para mim é isso, é que na verdade isso hoje está fazendo muito sentido para minha vida particular. Sim. Hoje é uma questão para as pessoas, hoje elas, talvez falam isso por mim, talvez não tenho dados para propriamente isso, mas as pessoas estão querendo ficar mais em casa, né? Exato. Então, nada melhor, eu falo por nós mesmos, que a gente gosta de investir onde que a gente mais vai ficar. Então, em casa, investe em casa. E eu acredito que isso veio muito, não sei se vocês vão concordar comigo, mas depois da pandemia. Sim. Passou uma fase, por exemplo, depois da pandemia, que eu só vou para contextualizar aqui, vieram as roupas confortáveis. Sim, confortáveis. Não era só o aerolook para viajar, as pessoas queriam um pijama bonito para ficar em casa. Ficar em casa. Uma roupa confortável para ficar em casa. Isso.
E eu vejo que hoje está se voltando muito isso para a vida particular de cada um e a família. Hoje a família está fazendo muito sentido, porque as pessoas talvez foram buscar muitas coisas ali fora e estão percebendo que o verdadeiro sentido e a felicidade está dentro da gente e está dentro do nosso lar. Então eu vejo que é isso, sabe? E isso está fazendo muito sentido na minha vida hoje. Sim, não, muito bacana. Daiane, como empreendedor, e aí já saindo de você empresária, mas falando como empreendedor, o teu cliente deve enxergar a assessoria jurídica como ferramenta de crescimento e segurança. Como que ele deve já ter mesmo ele não tendo um processo, alguém já processando ele, enfim, é interessante ele ter já uma assessoria jurídica para cuidar dos processos dele, né? É exatamente isso que a gente falava antes, né? O que o empreendedor precisa ter? Uma assessoria preventiva, ela é como um cinto de segurança que você coloca não para sofrer um acidente, mas que você coloca para evitar qualquer situação. Ou se acontecer uma situação, ainda assim você vai estar munido e com decisões mais assertivas. Sim. Hoje uma empresa ela precisa ter uma contabilidade, um jurídico e precisa ter um financeiro muito equilibrado, né, para que ela tenha uma estrutura, principalmente com essas questões de reforma, né, direitos trabalhistas, porque a gente precisa cumprir muitos requisitos para ter uma empresa girando, né? Sim. Igual a Cíntia falou, né, a gente tem que ter um bom trato, tem que saber quais são os direitos dos funcionários, quais são os deveres, então a gente tem que ter um conhecimento. E quando você tem uma assessoria jurídica, você vai fazer contratos de formas mais assertivas, as decisões são tomadas de acordo, né, já com as leis, com as regras, você não vai ser pego de surpresa. Não, isso é muito, muito importante, né, Daiane? Porque eu falo isso até para o meu setor, que é o de corretagem hoje. A gente precisa, para estar mais seguro para o cliente e para os dois clientes, para o vendedor e para o comprador estarem bem assessorados, falar, o contrato feito está bem redigido e não vai ter problema para nenhuma das partes. Então é importante ter essa segurança jurídica e até mesmo em outros setores, né? Porque hoje, como a gente lida com muitas pessoas no dia a dia, com funcionários, colaboradores, justamente para estar bem amparado para não ter problemas, né? Hoje em dia, inclusive, tem uma normativa nova que fala do direito do trabalho, que é garantir uma saúde mental do funcionário, né, para que ele tenha um ambiente agradável ali de se trabalhar. Então, até isso, a gente precisa estar cuidando, né, contrato ali com as pessoas, porque antes não se tinha quase essa preocupação e agora, inclusive, ela já é uma norma, uma regra que precisa ser cumprida pelas empresas. Sim. Então tem empresa que às vezes nem está sabendo disso, depois é pego de surpresa com o processo, né? Sim, e aí sim. acontece muita eventualidade, né? E também uma coisa que eu acho muito importante, essa questão da assessoria, só pontuar, você falou das vendas, né? A assessoria é importante porque as empresas elas são únicas. E as vendas, elas são únicas. Então, não dá para você tratar um contrato padrão para todo mundo. Porque vai ter algumas especificidades, né? Por exemplo, eu só vou sair da casa daqui 6 meses que eu comprei. Sim. Que eu vendi. A outra vai querer executar porque não tem no contrato. Então, assim, ou a casa tem, sei lá, às vezes tem uma hipoteca na casa. E o comprador nem percebeu que tinha aquela hipoteca. Sim, como então, que vai ser tratado como que isso? vai ser tratada essa situação? São né? questões então, que o advogado precisa estar junto para se ele dar uma estivesse segurança. junto, ele poderia ter evitado alguns problemas que podem surgir no futuro. Aí o vendedor desapareceu. Né? Acontece muito. Você sabe que é bem isso, né, Daiane? A gente muitas vezes não se liga nesses pormenores, mas quantas dores de cabeça você pode evitar, não é? São Sim, Com certeza. evitáveis. A gente eu falo, já tive situações assim, mas se tivesse colocado isso em contrato, tava bem mais fácil hoje. E mesmo com o contrato, você pode ter tudo bem embasado, você ainda pode ter questões que você pode ser questionado. Sim, mas se você está bem amparado por um advogado, fica bem mais fácil que não está. Eu falo por questões até uma situação pessoal que eu tenho tudo embasado por contrato, por tudo mais, mas foi questionado. Mas como estava bem embasado por advogado, eu fiquei tranquilo porque não foi resolvido. Foi resolvido de forma melhor possível. Agora, já pensou se não tivesse sido um advogado, tivesse sido, sei lá, porque acontece, gente, eu não estou criticando, mas às vezes o contador vai lá e manda para o cliente um contrato. Cara, o contrato não é referente àquele negócio, é algo padrão, É um padrão, né? E tudo mais. mais. Não tem como, daí ele vai ficar
A gente já teve uns casos até engraçados, né? De um cliente que comprou um imóvel que era para ser construído e eles combinaram que ele só começaria a pagar a partir do momento que ele pudesse entrar, porque ele deu uma entrada, Sim. né? Aí tinha mais as parcelas. Então ele pagou a entrada e só pagaria o restante depois, quando entrasse no imóvel. E aí, no contrato, tinha que era imediato, senão ele não ia nem construir o imóvel. Ou seja, ele já estava devendo, Já estava devendo. totalmente ao contrário do que eles tinham combinado. Aí eu falei, Sim. mas você não leu. Aí, assim, o contrato era extenso, ele não leu, ele não viu. Nossa. E aí eu falei, você tem que fazer um aditivo contratual urgente. Porque... Ainda assim, Ainda a outra conseguiu. parte conseguiu fazer um aditivo contratual, mas olha o risco que ele colocou. E muitas vezes no até a negócio. maldade das pessoas, né? De Sim. colocar Exatamente. detalhezinhos aí, Exatamente. né? Que é Tem pra que pegar, ser né? bem analisado, Bem analisado. até na leitura. Foi um corretor, foi alguém, um contador que fez o contrato, mas é interessante que passe o contrato para o seu advogado de confiança para conferir, né? Para dar uma lida, pelo menos um ok. Falar, pode assinar que tá certo. Hoje em dia, ter uma assessoria jurídica não é um gasto, é um investimento. É um investimento. Exatamente. Futuro, Exato. uma prevenção, né? Sim, sim. Daí sobre uma questão que até outros empresários já me relataram de situações e como que a gente pode, como empresário pode se prevenir quanto a isso. Funcionário, ele quer contratar um funcionário, chega o funcionário, tudo bem, tudo certo, acertaram valores, vamos registrar a carteira. Não posso registrar porque eu estou recebendo Bolsa Família. Como que o empresário pode se resguardar perante isso? Não contrata. Não contrata. Gente, eu tô sendo sincera, Isso sabe? acontece muito, né? Gente, eu vou ser muito sincera, porque que acontece? Você não registra aquela pessoa, se acontecer qualquer acidente de trabalho, ou Deus me livre, chegar a falecer essa pessoa, a família dela não quer saber o que ela combinou, ela quer saber dos direitos dele. Então, se você é empresário, você quer contratar alguém, você tem que fazer a sua parte, que é o registro, que é fazer os exames, tudo corretamente. Sim. Se a pessoa está recebendo seguro-desemprego, alguma coisa e não quer ser contratada, não contrate, porque depois ela vai usar isso contra você. E Vai acontece exigir muito. direitos. Muitos. É o que mais Sim. acontece. Aconteceu até com a gente, aconteceu com outras pessoas que eu conheço, com vários clientes, né? Que eles chegam relatando, o fulano falou que precisava receber, então eu esperei para contratar ele. No meio disso, acidente de trabalho, não está nem registrado. E aí, o que você faz? Você paga. Sim. Porque quando você registra essa pessoa, você tá ali pagando um seguro, que é o INSS. Então, se acontecer alguma eventualidade, se você não for culpado, né, quando o empresário não der causa, ele consegue ali se aposentar de acordo, né, com o INSS, com as regras. Então, você não tem aquela obrigatoriedade, porque tem gente que tem que segurar e pagar para o funcionário para o resto da vida. O resto da vida dele, porque por causa não de um tinha erro ali ou por querer ajudar demais. Sim, Eu prefiro, nesses casos, eu acontece. até falo, é melhor a gente evitar, ficar vermelho de raiva no falar momento do que amarelo depois com a situação, Sim, né? sim. E acontece, muitas pessoas assim, eu não estou mais trabalhando em tal empresa, mas eu estou recebendo o seguro, né? Ou seja, 4 meses você não pode registrar. E aí a gente fica nessa, mas eu estou precisando muito da colaboradora, ou eu estou... Aí você fica nessa, sabe? Até para ajudar muitas vezes a pessoa, e você acaba, de vez em quando, acontece sim, e acaba pegando a pessoa. O risco, infelizmente, acaba sendo, porque... Sobra tudo pro empresário se virar. Empresário, né? Exatamente. E a gente tem um risco muito grande, né? Dependendo da empresa. Vou dar um exemplo aqui. Se é uma transportadora, por exemplo, como que você não vai registrar aquele funcionário que vai sair com um caminhão, correndo um risco tão grande, né? Sim, sim. Ou se é uma construtora, ou... Aí você pode me falar, mas aqui na minha empresa não tem risco, né, Cíntia? Mas se um funcionário cai da escada, você não sabe. Ou quando sai com as motos para entregar os funcionários. E já aconteceu de colaboradora minha sofrer acidente, assim, nada grave, mas já aconteceu. Então sim, pode se não tiver tudo certo, é um problema grande, né? Mas a gente está falando de bastante desafios aqui, partes ruins, mas tem muitas partes boas, né? E eu queria pedir para vocês como que a gente pode incentivar mais mulheres a empreender aqui em Itapurá. Porque a gente tem vários campos ainda de espaço para elas construírem seus negócios, suas empresas, e como que a gente pode fazer com que elas empreendam ideias, enfim.
Eu vejo muito assim, eu tenho 2 filhas, né? E eu sempre incentivei, e eu acho que é por aí o caminho para as mulheres, um nível bom de escolaridade. Você, primeiro de tudo, chegou na adolescência, isso é para a vida, né? Mas na Sim. adolescência, estuda, se dedica. Eu tenho dom para tal coisa, eu gosto de fazer tal coisa, já começa a se informar sobre isso. Porque hoje, gente, a informação está em todo lugar. Sim, sim. Tipo, na nossa época não era assim. A nossa fonte de informação era revista, jornal, o Jornal Nacional era isso, entende? Livros que ainda eram na biblioteca, tinha a antiga Barça, que eu nem sei se vocês lembram disso. Mas lembro. hoje eu avalio assim. Primeiro você já tem que estar buscando conhecimento e vendo o que você gosta de fazer. Mas não tem que ter medo de empreender. Porque eu vejo que se a pessoa já gosta de fazer aquilo, ela já tem a informação, que é o que a gente comentou no início, e você não tem medo de aconteceu tal coisa, eu tenho para aprender mais, é isso que acontece. Então, acho que você tem que realmente estar buscando conhecimento e acreditar em você. Sim. Acreditar. Porque muitas vezes a gente não acredita no nosso potencial. Eu, como leonina, eu acredito muito em mim. Então tá no seu mês, então. Né, então, mas assim, eu vejo que você tem que ter muita fé em você e acreditar nos seus sonhos. Sim. A gente não tem que tanto ouvir o que os outros falam, mas isso já tem. Mas aquilo, gente, você sempre pode pegar uma coisa que já tem, que já está acontecendo na sua cidade e melhorar, pôr uma cara nova, sabe? Sim. Quantas coisas que eu tô passando muitas vezes aqui na cidade, eu penso, cara, essa casa de madeira aí, ela daria um excelente restaurante, um estilo meio retrô, uma coisa diferentona, sabe? Seja como uma pizzaria ou também nesse ramo todo de que está precisando muito de prestação de serviço. Sim. Hoje. Olha mesmo, eu estava precisando de pessoas para limpar os vidros da loja. Eu tive que buscar fora daqui porque não tem ninguém que faz esse tipo de serviço. Eu busquei aqui, pelo menos as informações que me passaram aqui não tem. Sim. Então eu vejo que tem um nicho grande de mercado para muita coisa aqui na cidade. Sim. E você tem que se dedicar a buscar o conhecimento e não ter medo disso. Porque as coisas vêm, as dificuldades vêm, mas você vai desviando uma pedra aqui e outra ali, você vai contornando e você consegue chegar naquilo que você quer. E no final da história dá tudo certo e a gente vai seguindo, né? Não dá para desistir do meio do caminho. Exatamente. E para ti, Daiane, como que a gente pode incentivar as mulheres a empreenderem aqui em Itaporá? Eu acredito que a busca do conhecimento, como eu falei, né? O Sebrae tem inúmeros cursos, até possibilidades online. Hoje, quem não tem acesso, né, na internet, todo mundo tem acesso, né? Então, buscar esse tipo de informação, se deseja empreender, buscar saber qual que é o nicho de mercado da cidade, saber oportunidades. Cuidar também, quando for alugar um local para ser um valor que vai ali que você vai realmente para ter conseguir um retorno, né? Isso. Então ter uma boa contabilidade para não ter nenhum tipo de surpresa e o principal, amar o que faz. Ter essa paixão pelo que faz. Esse é o principal. Que é isso que motiva todos os dias, mesmo aqueles dias que a gente não tá muito animado ou com tanto dinheiro na conta. Sim, e falando em dinheiro na conta, o Desenvolve MT, eu tenho sistema do governo do estado, mas o Desenvolve MT ele tem taxas diferenciadas para mulheres que querem empreender. Então, aqui em Itaporá, quem atende é aqui na prefeitura. As mulheres que querem montar seu comércio, querem fazer um investimento novo no seu comércio já atual, elas podem procurar ali na prefeitura o Desenvolve MT e ali eles vão fazer um cadastro, certo? Se tiver tudo ok, vão conseguir taxas bem interessantes. Então, é uma forma também de incentivar essas mulheres a empreender. E a gente acredita que tem espaços muito interessantes aí para elas aí no comércio de modo geral. A gente talvez não esteja no melhor cenário dos mundos, mas a gente acredita ainda que pode dar certo e, se Deus quiser, vai dar certo. Mas você sabe que eu falo assim uma coisa para vocês. Geralmente, quando a gente passa nessas crises mais difíceis, igual a gente está passando agora, especialmente a nossa região, que é basicamente do agro, talvez a gente tenha que olhar um pouquinho mais para o lado e ver que muitas vezes as oportunidades surgem justamente por conta da crise. É nas horas da crise que você faz os melhores investimentos. Se você se antecipar, pode ser que você consiga tirar altas soluções disso e realmente empreender e ter muitas vantagens sobre isso. Sim. Exatamente. A gente tem uma outra situação também que é muito importante, é ter conexão com pessoas, né? Vai abrir um comércio,
ter uma conexão com outras pessoas, ter a ajuda de um. É um influencer que vai te fazer uma propaganda, é um outro que vai falar do seu produto. Então, essas conexões, elas são muito válidas também. Precisam ser feitas, né? Sim. Propriamente com o seu cliente final, porque hoje eu entendo particularmente como empreendedor, o empreendedor é o cara que vai lidar mais com pessoas do que propriamente quase com outra coisa. Ele tem que saber lidar muito bem com pessoas, né? Sim. Mas enfim, acho que tá de bom tamanho a nossa conversa hoje, né? E eu quero dar os parabéns para vocês nesse Dia da Mulher Empreendedora, que hoje nesse episódio a gente aprendeu também que para reconhecer as mulheres também como empresárias, que têm suas capacidades, que fazem diferença no desenvolvimento no dia a dia. Então, quero agradecer a presença de vocês, Cíntia, Daiane também. Muito obrigado por ter aceitado esse convite da associação. As portas da A7 sempre estarão abertas a vocês. E o que vocês precisarem, dicas de sugestões também, a gente está sempre de portas abertas. E é isso. Agradeço pela presença de vocês. E até o próximo episódio. Muito obrigado.